pessoal, eu sou a Aline, para NA Nenhumas Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre os meus filmes favoritos de 2022, a minha lista de top 10. Geralmente eu venho aqui no final do ano, começo do ano, para falar sobre os meus favoritos sem ordem de preferência, mas dessa vez eu vou abrir uma exceção, talvez a primeira de muitas, que não vai ser mais exceção, né, se isso virar uma regra, mas eu vou estabelecer uma ordem, eu vou falar do 10º colocado até o primeiro, fazer umas menções honrosas, porque foi difícil escolher só 10 filmes para entrar nessa lista. 2022 foi um bom ano para o cinema, a gente teve muitas produções muito legais, muito bacanas. Essa lista vai abarcar filmes que estrearam no Brasil em 2022, então tem alguns filmes aqui que saíram lá em 2021, mas só chegaram no Brasil em 2022. Tem filmes que não estrearam ainda aqui no Brasil, então não vou entrar nessa lista. Mas filmes que chegaram aqui pelo menos em festivais, eu acabei adicionando aqui também. Vamos lá, primeiro para Marte 1, esse filme brasileiro lindíssimo, que muito bem representou o Brasil no Oscar 2023. Infelizmente está fora da disputa, mas é um filme super tocante, eu amei. Argentina 1985, com o nosso eterno, maravilhoso Ricardo Darín, tem um dos finais mais impactantes de filmes que eu vi esse ano. Sério, um espetáculo. Fresh me surpreendeu no mesmo nível que eu amei o filme. A Mulher Rei, esse épico com a Viola Davis, é um filme imperdível para ver desse ano. O Acontecimento é um filme que chegou aqui em 2022, ele é de 2021, ele é uma adaptação de um texto da Annie Ernaux, que é essa escritora francesa que ganhou o Nobel de Literatura esse ano. E que filme poderoso que é O Acontecimento, ele ganhou o Festival de Veneza no ano passado. Batman foi outro que eu adorei, talvez o meu filme favorito do Batman até agora. Top Gun Maverick me surpreendeu demais, porque eu nem gosto do primeiro Top Gun, mas Top Gun Maverick é um filmaço. E nos 45 do segundo tempo, eu ainda assisti X, A Marca da Morte. Em inglês é só X, X, né? Que faz muito mais sentido do que X, A Marca da Morte. O filme tem crescido na minha cabeça nesses últimos 2 dias depois que eu vi ele. Eu queria fazer só uma menção a ele, porque eu estou ansiosíssima para assistir o filme seguinte, que na verdade é uma prequel, que é Pearl. E agora vamos ao meu Top 10 2022. Antes, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo e me segue lá nas minhas redes sociais também. Em 10º lugar, eu coloquei o documentário Moonage Daydream, que é o documentário do diretor Brett Morgen, do David Bowie, um documentário muito diferentão, como deveria ser, eu acho, essa história que se aventura a tentar mostrar um pouco da mente do David Bowie, esse artista que foi muito mais do que um músico, mas que é sim também definido pela sua música, que pensava as coisas de uma forma muito diferente, fazia a sua arte e exprimia a sua criatividade de uma forma muito única, completamente fragmentada, assim como esse filme é também. É uma grande viagem maravilhosa que, né, você tem que embarcar. E é uma experiência, de fato. Em 9º lugar, Os Banshees de Inisherin. Esse filme chegou no Brasil somente através do Festival do Rio. Ele deve estrear em breve nos cinemas comerciais brasileiros e é o novo filme do Martin McDonagh, o mesmo diretor de 3 Anúncios para um Crime. Eu amo 3 Anúncios para um Crime, eu estava com bastante ansiedade para assistir Os Banshees de Inisherin e eu não me decepcionei, eu me surpreendi, na verdade, porque o filme tem uma narrativa surpreendente, principalmente se você não fica vendo muito sobre o que eles, né, contam, sobre o que se trata. Eu acho que eu estava esperando uma coisa mais cínica e eu fui surpreendida com uma trama que me tocou emocionalmente de uma forma profunda. Foi um filme que foi crescendo também na minha cabeça, eu curti muito enquanto eu estava vendo, mas é aquele tipo de história que acho que mexe com as suas próprias percepções de mundo e experiências de vida, de relacionamentos com outras pessoas. Assistam e entendam o que eu tô querendo dizer. Você começa rindo e termina, né, em depressão. Em 8º lugar,
tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse filme dos diretores Os Daniels, um filme muito maluco na sua premissa, com uma edição incrível, vai mexer com o multiverso, vai brincar com gêneros cinematográficos, muita coisa dentro do mesmo filme, muitas discussões que no fundo tem um cerne mais singelo, e isso também é uma coisa surpreendente do filme, que parece um monte de coisa, e eu acho que sim, é um dos grandes filmes do ano. Eu fico muito feliz pela repercussão toda do filme e, né, com certeza ele vai chegar, já está chegando forte nas premiações, deve chegar forte também para o Oscar 2023. Em sétimo lugar, Não Olhe, é o novo filme do Jordan Peele. Já é, eu acho que um dos meus diretores modernos favoritos. Eu sempre fico numa ansiedade muito grande para assistir filmes do Jordan Peele, eu e o restante do mundo, é claro, né? Para mim, Jordan Peele fez três filmes excepcionais, e eu acho muito interessante a gente acompanhar essa jovem carreira do Jordan Peele no cinema, pra gente ver o quanto ele não se acomoda nas mesmas coisas, né? Ele continua trabalhando o gênero do terror, de formas diferentes, com conceitos muito diferentes entre um filme e outro. A gente vê alguns elementos que são semelhantes, mas ele tá sempre fazendo algo novo e é muito interessante de acompanhar isso. Em sexto lugar, Pinóquio, do Guillermo del Toro. Foi até difícil colocar esse filme em sexto lugar, achei que ele podia ficar mais alto, mas tem muitos filmes bons ainda na minha lista. Eu sou uma grande fã do Guillermo del Toro, é um dos meus diretores favoritos, eu acho que é tipo o meu top 3 diretores, e com Pinóquio é uma produção que ele tá trabalhando nesse filme há muito tempo. Stop motion não é fácil, stop motion com o nível de detalhes e de cuidado de uma produção do Guillermo del Toro é mais trabalhoso ainda. É só a gente assistir o making of que tem ali na Netflix, em que o Del Toro explica, né, como é que foi criar muitas das coisas ali que ele desenvolveu em Pinóquio. Que filme lindíssimo! Eu não vi todas as animações, eu acho que estão concorrendo aí às premiações, mas de tudo que eu assisti, o Pinóquio do Del Toro sai tão na frente que eu acho que não tem a menor competição com qualquer outro filme. Pinóquio tinha que ganhar todas as premiações daqui para frente. É um filme que reinventa essa história muito clássica, que tem sido recontada há muito tempo e nos últimos anos de uma forma bastante intensa em várias produções, mas o Del Toro tem algo único a passar com o seu Pinóquio. E como a gente está acostumado a ver nos filmes dele, algo que é muito valoroso, que tem muito coração, muita alma. É um diretor que tem isso como característica, trabalha o elemento visual muito bem, trabalha o sinistro, o sombrio, mas sempre com um coração muito poderoso, muito pulsante. Em quinto lugar, um filme que estreou lá no começo do ano e que, né, pensei se eu colocava aqui, mas é desse ano. Foi um dos meus favoritos ali naquele início e naquelas discussões Oscar 2022. Estou falando de Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. É outro filme com uma carga autoral muito forte. Claro, a gente está falando de um diretor bastante cultuado, que traz essa força para o seu cinema. A gente tem esse casal completamente inusitado, que eu jamais imaginei que eu iria me pegar torcendo para dois personagens assim, ainda mais, né, de uma forma romântica, mas é com uma sensibilidade muito grande que o diretor conta essa história, usa elementos
de fotografia, de trilha sonora para nos envolver, conta com o carisma gigantesco dos seus atores protagonistas, mas tem um texto afiadíssimo que me deixou embasbacada. Em quarto lugar, um filme que tocou muito profundamente no meu coração também foi o documentário Fire of Love, da Sara Dosa, que ganhou um título em português que eu não gosto, mas é Vulcões, a trágica história de Katja e Maurice Kraft. Tem lá no Disney Plus, é um documentário da National Geographic. Eu tenho uma queda por documentários e uma tendência a achar todos eles muito maravilhosos, mas esse especificamente eu fiquei bastante impressionada em como eles conseguiram, né, a diretora, os montadores, roteirista, como conseguiram, a partir desse material de arquivo que eles tinham, criar uma história que fosse tão carismática, tão envolvente, tão engraçada, tão emocionante, ao mesmo tempo conseguir desvendar um pedaço da mente desses dois vulcanólogos, desse casal de vulcanólogos, que tem uma visão tão única de humanidade e de natureza. Já é o meu favorito pro Oscar 2023, torcendo muito forte para esse filme. Chegando no meu pódio, terceiro lugar é Close, filme do belga Lucas Dont. Ele é um filme que chegou aqui no Brasil pelo Festival do Rio. Também teve exibições em São Paulo, porque ele estava no Festival Mix Brasil, foi como eu assisti o filme. Mas ele deve chegar em breve nos cinemas comerciais e também na MUBI. Ele já tem data para MUBI, é dia 21 de abril e em março ele chega nos cinemas. Eu já falei sobre Close em outro vídeo aqui. É um filme que me surpreendeu pela delicadeza e sensibilidade em tratar um tema que poderia ter sido muito apelativo dependendo do tom com que fosse tratado. Essa sensibilidade toda faz com que o filme não se apresse e nem tente, nem queira fazer um julgamento sobre aquilo que ele está retratando, que ele está mostrando. Todo esse cuidado é passado para nós como plateia, para a gente sentir, para a gente entender, para a gente se emocionar mais, se empatizar mais e julgar menos, sabe? Esse tipo de experiência é muito única, eu acho. Mesmo numa arte tão diversa e tão completa como eu acho que é a arte cinematográfica. Mas Close realmente é um filme bastante especial. Falando em filmes imperdíveis, eu já tenho um vídeo aqui no canal só sobre esse filme. Eu fiquei muito na dúvida se eu ia colocar ele em primeiro lugar ou não. No fim, caiu para segundo, mas eu tô falando de A Pior Pessoa do Mundo. O filme do Joaquin Trier acompanha essa protagonista, a tal da pior pessoa do mundo, a Renate Reinsve, que por mim poderia muito bem ter ganhado o Oscar no ano passado de melhor atriz, se tivesse sido sequer indicada, né? Não chegou a correr o risco, porque, né, não foi relembrado na categoria. E essa jovem que tá longe de ser uma pessoa perfeita, tá longe de ser a pior pessoa do mundo, mas enfrenta dramas muito humanos e muito relacionáveis, eu acho, com que nós, jovens de 30 e poucos anos, 20 e tantos anos, enfrentamos muitas vezes, nos colocando nessa situação de será que somos tão horríveis assim? Por às vezes pensarmos em nós mesmos e dependendo das escolhas que a gente faz na vida, isso vai ser bom, vai ser ruim, provavelmente as duas coisas, e isso vai nos completar, se é que alguma coisa vai nos completar. Tudo isso contado de uma forma magistral, super criativa. Eu realmente pensei muito se eu não colocaria esse filme no meu primeiro lugar da lista, mas o primeiro acabou indo para outro filme que me marcou e que, como alguns outros aqui dessa lista, não só me impactaram muito na hora que eu vi, mas foi crescendo. Este especificamente alugou um triplex na minha cabeça e tem se mantido aqui
pelos últimos 2 meses e tantos que eu vi o filme. Eu tô falando de After Sun, esse aí que tomou o topo da minha lista de filmes favoritos de 2022. Ele é o filme favorito de muita gente, eu já vi várias listas em que ele estava em primeiro lugar. O longa de estreia da escocesa Charlotte Wells, assim como Close, um filme muito, muito sensível, de uma maneira diferente. Eu acho que ele vai necessariamente mexer com as nossas próprias emoções, porque ele trata de um tema que é muito universal, sobre a gente nunca conhecer completamente quem são os nossos pais, o que eles estão passando e, mais ainda, nesse caso de After Sun, a questão da ressignificação daquilo que a gente viveu, das lembranças, das memórias, quando vivenciamos. Elas significavam uma coisa e depois aquela memória pode trazer um outro significado completamente diferente diante de novas informações que a gente tem sobre coisas que a gente não via na época, seja porque a gente não entendia ou, né, estávamos distantes de um outro cenário. No caso, a gente tem esses dois personagens, o pai e uma filha, e a gente entende que essas são lembranças de uma mulher que está sendo torturada de certa forma por essas lembranças. A Charlotte Wells, ela nunca se preocupa em responder todas as questões. Esse é um dos aspectos brilhantes desse filme. Ele não te dá respostas, mas ele vai mexer com você justamente porque ele vai trazer à tona, muito provavelmente, coisas do seu próprio interior. Então eu imagino que as interpretações podem acabar sendo bastante pessoais. E esse filme, ele é exatamente isso. Ele é muito pessoal, ele é muito íntimo. Em alguns momentos a gente sente que a gente tá vendo coisas que a gente não deveria. Brilhantemente executado, filmado, interpretado, montado. After Sun é uma das grandes surpresas do ano pra mim e que bom que esse filme tá dando o que falar, tanto boca a boca em torno dele, tá fazendo muita gente ir atrás, conhecer, ficar curioso pra ver o filme. Eu reitero aqui, se você não assistiu After Sun, assista. É um dos grandes filmes de 2022. Para mim, o maior de todos. Numa lista que foi muito difícil de definir essas colocações. Me digam vocês quais são os seus filmes favoritos de 2022. Pode fazer top 10 ou pode falar, sei lá, seu top 3. Se quiser colocar 20, pode colocar 20 aqui também. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.